Olá, gente! Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Vamos começar a conversar sobre a prova específica de língua portuguesa, literatura e conhecimentos da BNCC, mas a gente não vai começar enquanto você não der o seu like aí no YouTube, não se inscrever no nosso canal e saia compartilhando antes de acionar o sininho, tá bom? Então, vamos lá, professor Davi Barbosa, professora Vanessa e eu, Fabiano Ferreira, para fazer a sua alegria. Vamos embora! Simbora, meu povo! Gente, a gente vai passar aqui para fazer uns comentários bem oportunos dessa prova, tá? De língua portuguesa específica. E aí a gente vai interagindo num bate-bola para você verificar aí as nuances da prova de língua portuguesa. Simbora, prof. Vamos embora. Lembrando que marque pelo enunciado, já que nós temos aí emparelhado as questões, então nós vamos pelo enunciado, então você vai com calma, sem desespero, para que você possa aí gabaritar e garantir sua vaga, ok? Vamos lá, vamos começar? Vamos lá! Temos um texto e o primeiro enunciado diz assim, que aqui nos equivale à questão 51, mas diz assim o enunciado, ó, caso o primeiro parágrafo fosse reescrito sem os textos entre parênteses, ele passaria a ser constituído por um período composto por apenas 2 orações. E aí, vovó? Consideramos verdadeiro, né, esse item. Quando você se reporta ao texto e faz essa análise sintática que ele pede, de fato, você acaba tendo 2 orações. Então, item 51, certo, tão certo quanto a tua aprovação, ok? 5.2. 5.2. No primeiro parágrafo, o verbo denotar apresenta o mesmo sentido de demonstrar. Por isso é correto afirmar que são vocábulos homônimos. Eita, homônimos. A gente tá com 2 problemas aí. Primeiro que não são homônimos, porque os vocábulos não são iguais. E a gente tem outro probleminha, né, gente? Eles não apresentam o mesmo sentido, porque demonstrar é uma coisa, denotar é outra. Denotar é apresentar, denotar é classificar, denotar é se mostrar, que não tem nada a ver com demonstrar. É mostrar-se. Ok, gente? Cuidado com isso. A questão de que pode até encaixar, mas não tem uma equivalência semântica. Exatamente. Então, toma cuidado com isso, ok? Então, 52, gente, errado. Errado. E vamos para 53. A correção gramatical e o sentido do segmento, todos nessa sala devem entregar o trabalho. Primeiro parágrafo, seriam mantidos caso ele fosse assim reescrito. Todos precisam entregar o trabalho nessa sala de aula. Essa questão é muito boa. Ela é interessantíssima. Como a expressão nessa sala alterna, né, Fabi, o efeito de sentido. Né, de um valor específico para um valor mais amplo. Então, o mero deslocamento já te dá todo um efeito distinto, tá? Dizer neste caso aqui, né, que eles seriam mantidos caso fosse e aqui houvesse uma reescrita, é falso, tá? Quando você diz todos nessa sala de aula, você é levado para um efeito. Quando você diz todos precisam entregar o trabalho nessa sala de aula, você já está aqui com a adverbialização muito explícita. Então, o item está falso. Ok, vamos certinho, mais. Então, 53, errado. 54, pelo enunciado, tá bom? A correção, no 6º parágrafo, a substituição de oferecem a essa opção por oferecem a prejudicaria a correção gramatical e a coerência do texto. Deixa para a nossa deusa gramatical. Oh, meu Deus! Então, essa pessoa disse, gente, prejudicaria a correção gramatical. De cara, parece aí uma coisa que a gente conversa muito sobre. Forma verbal que termina em M de Maria não pode vir seguida de o, a, os, as e sim das mudanças de forma desses pronomes que são nós. Eu digo ofereci a, mas eu não posso dizer oferecem a e sim oferecem na. Então, morre. Só por isso aqui já está errado. E aí essa pessoa disse prejudicaria a correção e, por tabela, a coerência do texto. Então, gente, observa que como ele avisou prejudicaria, isso está certo. Prejudicaria mesmo, certíssimo. 5.5. Dadas as possibilidades de interpretação e de regência do verbo pensar, segundo o período do 2º parágrafo, a coerência e a correção gramatical do texto seriam mantidas caso se retirasse a preposição em da contação nas, deixando-se, portanto, só o artigo definido feminino plural nesse caso.
Aqui é interessante, né? Porque ele fala, seriam mantidas. Mas veja, a norma padrão, o verbo pensar, é transitivo indireto. Então, eu penso em sua aprovação, eu penso no seu futuro, em mais ou. Por isso, quando ele fala em seriam mantidas, você tem um item que, neste caso, é um item falso, tá? Pensemos aí na regra, na norma padrão e não no âmbito coloquial. Tranquilo? As possibilidades de interpretação, mas de regência verbal Exatamente. também. Então, se apegue aos dois aspectos. Lembra de marcar o comando da questão, é importante para que você não erre isso. Questão, então, 55, ela está? Errada. Errada. 56. E eu vou dar spoiler, tá? Tem um erro, tudo atrás do outro aí, não se espantem. E eu esperando. 56. Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das ideias do texto, caso o primeiro período do terceiro parágrafo fosse reescrito da seguinte forma. No entanto, com relação a essa abordagem, na unanimidade com esse acento no campo da linguística. Gente, ó, sem nem o que pensar. Unanimidade no campo da linguística, com trema aqui, não, nem mais. Na linguística, item, desde 2009. Né? Por favor, né? Horrível, Como diria gente. Fabi, foi podre. Podre, é melhor morrer, né, Van? Lembrando, gente, é importante a gente dizer que se a palavra é unanimidade, ela só poderia ter sílaba tônica ou na última, penúltima ou na antepenúltima. Ele quis te enganar traduzindo isso aqui como unânime, né? Se ligue. E como Vanessinha disse, né? Trema, chorou, já era, né? Vamos mais. Olha essa que bacana. Os vocábulos onde, primeiro período do quinto parágrafo, e que, no segmento em que, sexto parágrafo, estão empregados como pronomes relativos, em como onde, em que, apresentam um sentido semelhante. Estes são intercambiáveis no texto, sem prejuízo da correção gramatical. Falou tanto para fazer um item errado. Pois é, Né? gente, porque ele usou o onde para retomar país, tá massa. E mais lá embaixo ele disse assim, do que no inglês ou no alemão, em que já está em uso o gênero neutro. Gente, ele usou o em que aqui, porque ele não podia usar o onde, porque aqui não se retoma uma relação de lugar. Aí esse camaradinha vem dizer que eles são intercambiáveis e isto é falso, só se usa onde para retomar lugar. E onde cabe o em que? Aqui não cabe o onde. E aí Só um na questão do adendo, onde, né? todos nós, enquanto equipe, falamos isso nos aulões, tá? Isso. Cuidado, a utilização do onde, porque é muito comum, onde mesmo serem perigos, inclusive na redação. Então isso foi falado, se você errou, Foi falta de falado atenção. pela manhã, foi falado pela tarde, então... Exatamente. Acho que ninguém errou, Nas não, aulas, não é possível né? não, não é possível não. Vamos pensar positivo em nome do God. Vamos lá. 5.8. As palavras... Essa é ótima. As palavras já está, sexto parágrafo, são acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Já é o que, vovó? Proparopsítono. Eita peste, está. Oxítona. Gente, a gente bate nessa tecla demais. E eles fazem com que a gente erre quando a gente não conta a bendita da sílaba tônica. Mas ele errou. Tão básico, né? e tão importante. Pois é. Né? A contagem é essencial para não errar, não é? E eu não disse que era de errado? Olha aí. Se vamos foi lá. errado. 59. 5.9 diz assim... A palavra sintagma é corretamente separada em sílabas da seguinte forma. Sintagma. Contudo, em eventual translienação, conforme o espaço disponível na linha, considera-se correta a separação dessa palavra em pontos distintos dos indicados pelos hífens. Exemplos de sintagma. É melhor Morrer. morrer, gente. No sentido figurado. G é consoante. Consoante não seguida de vogal se agrega a sílaba anterior. E isso é inegociável, beleza? Exato, independente da Pois translienação. Vamos marcar? 59. Errado. 9, falso. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 60. 4, 5 É uma erros. sequência. Bora 60. ver. A palavra movimento, o último período do texto, constitui exemplo de palavra formada por derivação imprópria. Opa. Movimentar, movimento. Lutar, luta. Trabalhar, Trabalho, que a gente está tendo para te dar o melhor aqui no NUS. É. Valoriza. Então, dizer que a derivação é imprópria é mentira.
Eu vou caminhando e regresso de um verbo para um substantivo. Regressiva. Cuidado com as nomenclaturas no processo de formação de palavras, tá, gente? Tá? Se você pode ter confundido, lembra que a imprópria é aquela mudança da classe gramatical sem alteração da mesma, não, sacanagem. Opa. Sem alteração da palavra. Então toma cuidado com isso, ok? Isso aqui é regressiva. 60 errada 60 também. Olha aí porque a Fabi falava tá. É. Olha quantos 6 ex, consecutivas né? erradas. Será que a gente vai quebrar esta maldição? Será que agora vai com a quebra dessa maldição? Vamos embora. 61, vírgula. Luz na Agora passarela. lá vem ela, viu? A eliminação da vírgula, vocês deviam ter visto o pezinho de Fabiana aqui mexendo. A eliminação da vírgula após o vocábulo cotidiano, segundo período do segundo parágrafo, causaria incorreção gramatical no texto, visto que é obrigatório o emprego de vírgula para isolar a oração adverbial antecipada principal, qualquer que seja a sua extensão. Olha que E armadilha. aí a gente considerou Correta! Amores, ele está falando de oração Perfeito. adverbial antecipada. Pode ter extensão que tiver. Ele quis pegar você com essa historinha de adjunto adverbial deslocado. Então se ligue. É oração, veio deslocada. Não me interessa a quantidade de palavras que tenha, é vírgula nela. E aí, aí esse erro proposital, né? exatamente. Deslocou, vírgula. Vírgula. Pois Ah, é. Tá? Se liga nisso. Marca isso. Então, 61, certo. correta. 62, com enunciado, tá? No segundo período do segundo parágrafo, o emprego de vírgula logo após o vocábulo mais manteria a correção gramatical do texto, visto que a função desse conector no período em questão é meramente enfática. Eita. Quer saber onde é que um mais é meramente enfático? Na casa dele. Ou seja, ele apenas realça o que se afirma a seguir, sem exprimir sentido adversativo. Gente, Como... meu mundo caiu. Eu nem comento, Muito. gente, nem comento. Vixe, Maria, essa Como foi é a que você vai usar um treva. conectivo adversativo, um mais, e ele não vai estabelecer uma relação semântica de adversidade Pois é. forte, né? Então, falso aí no 62. 63. A correção do texto seria prejudicada caso fosse suprimida do texto uma das vírgulas empregadas para isolar o vocativo inclusive, terceiro período do segundo parágrafo. Queridos, dupla vírgula isolando um termo. Se a dupla vírgula isola, ou duas, ou nenhuma. Ou tudo Né? ou nada. Ou tudo ou nada. Eu só não posso dizer meu ditado, né? Meu ditado gravado assim, É, verdade. né? Ou calça de veludo Ou bunda de ou bunda fora. de fora. É tudo ou nada aqui, já disse. Tô nem aí, já falei. É, agora foi. Ele só disse a parte boa. Mas Agora tudo foi. bem. Para lá. 63, considerado então o que? Correta. Correta. 63 correta. 64. A junção do terceiro e do quarto período do quarto parágrafo em um só, substituindo-se o ponto após o feminino pelo sinal de dois pontos, ainda que feito o devido ajuste de maiúsculas e minúsculas, provocaria incorreção gramatical no texto. E aí? Certo ou errado? Comentários. E Precisamos aí? recortar o texto, tá, gente? Para Isso. salientar. Onde é que ele tá? No terceiro. Terceiro e quarto períodos do quarto do parágrafo. quarto parágrafo. Então ele diz assim para nós, gente, a única marcação de gênero no português é o feminino. Aí ele sugere que a gente coloque 2 pontos. Aí o neutro estaria, portanto, junto ao masculino. E o que é que nós concluímos? Que a segunda oração, esclarecedora da primeira, caberia, sendo vinculada à anterior, por meio de 2 pontos, sim. E aí ele mente. Diz que há uma incorreção. Né? Ele diz provocaria incorreção gramatical do texto. Mentiroso. 64. Mentirosa. 64. Falsa. Falsa. Errada. Ah, ok. Certo? Ok. 65. É difícil pensar nas implicações políticas de empregado masculino genérico. O segundo período do segundo parágrafo. O texto pensar nas implicações políticas de empregado masculino genérico exerce a função sintática de sujeito da oração principal. É difícil. Oração Uma dica, subordinada aí, né? verbo e ligação começou, vem uma palavra adjetiva, quem vem depois? Sujeito. Tradicionalmente. Sujeito Oracional, oracional. oração subordinada, substantiva, subjetiva, marcando aí. Reduzida de infinitivo. Coisa mais linda, então, OSSS, reduzida do infinitivo. Verdadeiríssimo. Então, verdadeiro. 66.
As orações presentes no trecho, priorizando o homem e visibilizando a mulher, segundo o período do segundo parágrafo, são classificadas como subordinadas adjetivas explicativas reduzidas do gerúndio e, em sua formação desenvolvida, poderiam ser restritas, mantendo-se a correção gramatical da seguinte forma: que priorizam o homem e invisibilizam a mulher. Cuidado, muito cuidado, tá, gente? Por favor. Parece, mas não é. Tem um probleminha aí que tem a ver com a nomenclatura aqui de quando ele diz, né, prioriza o homem, invisibiliza uma mulher, quando ele fala em adjetiva. Fabi vai nos dar um comentário sobre isso, tá? Olha só, gente, quando ele diz como forma de marcar, circula esse verbo, marcar a hierarquização de gêneros na sociedade, de que forma? Marcar priorizando o homem, marcar invisibilizando a mulher. Então isso é uma oração, ou melhor, são duas orações reduzidas de gerúndio, gente, de natureza adverbial. Se a gente inventasse de dizer hierarquização de gêneros na sociedade que prioriza o homem, que prioriza estaria ligado à sociedade. Exatamente. E aí, semanticamente, não bateria nem os centavos. Sociedade que invisibiliza a mulher, não é isso que o texto está dizendo. Então, não é adjetiva, é adverbial. Não se liga a substantivo, se liga a verbo. Ok? Então, 66, errada. Errada. Ok. 67. 67. No trecho, a interpretação sexista do masculino genérico, segundo o período do terceiro parágrafo. Os vocábulos a e sexista classificam-se sintaticamente como adjuntos adnominais do termo interpretação, e a expressão do masculino genérico classifica-se como complemento nominal desse mesmo termo. Olha, aí é bonito salientar o item 67, porque o que é o adjunto adnominal? É o termo caracterizador. E aí a gente lembra em sala algumas classes gramaticais que fazem esses papéis. O próprio artigo, né, o adjetivo, nesse caso, interpretação núcleo, então esse A determina, e sexista também, comentário viável. Adjunto adnominal, caracterizador é do elemento substantivado. E depois ele fala em complemento, e aqui o item foi considerado como item verdadeiro. Então, Perfeito. 67, verdadeiro. Perfeito. 68. Isso é bonito. O primeiro período do quarto parágrafo é formado por uma oração sem sujeito, cujo verbo é transitivo direto. Caso se substituísse a forma verbal havia por existiam, a correção gramatical seria mantida. E neste caso, a oração passaria a ser constituída por um verbo intransitivo seguindo de sujeito da oração. É a tradicional questão com os verbos impessoais. Exato. Aí, haver no sentido de existir e o inverso que não condiz, né? Perfeito. Então, quando ele diz, gente, no texto, no latim, havia 3 designações. Havia o quê? Aí eu sempre digo, Vanessa sempre diz, Davi sempre diz, que a gente fala o quê? Gente, quem é objeto direto do verbo haver é sujeito do verbo existir. Por isso, gente, que quando ele diz 3 designações, existirão. Fazendo plena Não concordância. é verdade? Exato. E aí o verbo existir é intransitivo. Quando ele diz havia 3 designações, 3 designações que é sujeito de existir, é objeto direto de haver. Linda, linda, linda. Então, E o que, que a gente 68, diz? Item 68, verdadeiro. Verdadeiro. Correto. Bonita, né? Não é? Essa Olha, foi bonita. bem feita, né? 69. Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das ideias do texto, caso a oração, a interpretação sexista do masculino genérico, ignore as origens latinas da língua portuguesa, segundo o período do terceiro parágrafo, fosse reescrita na voz passiva analítica da seguinte maneira: as origens latinas da língua portuguesa são ignoradas pelas interpretações sexistas do masculino genérico. Típico item trabalhado em sala, vozes, não nos esqueçamos, todos nós falamos sempre, recapitulamos no aulão, e aquele fato, comentário é verdadeiro, tá, minha gente? O item aqui, 69, corretíssimo nessa transposição básica, né? Exato. Sujeito da ativa, agente da passiva, lindo, tudo ok. Respeitando o tempo do verbo, Exatamente. né? Então, bem E marcado. apareceu na prova geral também, né? Eles gostaram desse assunto, tá? Então, 69, certo. Certo. Tá? Então, 70. certo. 70. No primeiro período do último parágrafo, que é composto por coordenação e subordinação,
As 3 orações introduzidas por que são coordenadas entre si, classificadas em relação à oração principal como orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. Eita questão Linda. miserável. Mas Linda, linda. linda. Oh. Eita questão Linda. linda. Gente, olha o que está escrito aqui. Mesmo com os desafios morfológicos, linguistas afirmam, escute que eles afirmam que não é impossível pensar em proposições mais inclusivas, bota o conectivo, que isso não necessariamente significa. Gente, a terceira oração está vinculada ao verbo significar e não ao verbo afirmar, como as duas outras estão. Então ele mentiu, tá? Então quando ele diz, significa que haja uma tentativa de destruição do português, certo, gente? Então essa aí foi a viagem do século 70 errado. Deixa eu perguntar aqui contigo, meu amor. Sim. Venha, Simora. Pronto, 70 errada. 71. No texto, os textos que tratam da língua e das variações linguísticas evidenciam a presença da função metalinguística da linguagem. E aí um comentário. Qual é a maior característica da função metalinguística, do código ao código? Vocês tiveram um texto belíssimo em que, para falar de língua, a língua que falamos, que nos molda, a língua social, a língua coloquial, a própria língua explicou. Isso é pura metalinguagem. Perfeito? Língua explicando Então, a o língua item aí. 71, Perfeito. verdadeiro. A variação da língua sendo falada pela língua, a língua padrão sendo falada pela língua. Aqui, Aí- ó, prova de metalinguagem aqui, É né? isso. 72 é uma questão dada. A palavra chavinha, terceiro período do segundo parágrafo, é empregada no seu sentido denotativo, como sinônimo de meio de acesso, a despeito do valor afetivo e que o uso do diminutivo adquire no Tua contexto. chavinha tá Eu boa, tava né? procurando. E a eu tava bem ouvindo um defeito de fabricação, Ah, eu não tá tenho não, tô sem chavinha, chavinha. gente, perdão. Sentido conotativo, né? Metafórico. Pois Então, é, exato. Então, metafórico. 72... 72 Errada. errado. 7.3. Em alguns textos do texto, o autor utiliza da linguagem informal como estratégia de aproximação do leitor. Essa fez a gente refletir. né? Fez. Cabe aqui uma reflexão sobre o que é informal para a CESP, né? Exatamente, gente. Ele poderia ter sido mais legal, falando de uma linguagem coloquial, linguagem do dia a dia, mas ele preferiu chamar de linguagem informal aquela linguagem que é simples. Isso. Então, nós chegamos ao consenso de que o CESP entende isso como correto, tá? Mesmo que haja controvérsias na própria gramática normativa, Perfeito. em que muitos gramáticos chamam de informal aquilo que não está adequado com a norma culta. Né, Eu acho que a gente deveria fazer um asteriscozinho nessa daí, Sim, né? sim. Sim, nessa 73. 73. A gente colocou como certo, mas cabe aqui um asterisco, tá? Porque aí vamos ver qual é a visão que a CESP vai abordar sobre essa Essa informalidade. percepção de informalidade, que nada é verdade para o texto, é porque é uma linguagem mais livre, mais mais solta, mais tranquilinha. tranquila, né? E que ele se dá o luxo de ser conotativo, ter tudo Exatamente. denotativo. Pois é. E entendível do mesmo jeito. 7.4. Embora o texto se caracterize como dissertativo informativo, há nele textos característicos do tipo textual narrativo. Quarto parágrafo. No primeiro, eles tinham de assistir a uma animação de computador que mostrava 2 linhas. Aí ele veio o que aqui? Nos fazendo um relato, Olha a contando. linha temporal, né? Quem A marcação conta dos um verbos no ponto, passado. aumenta um ponto. Esses elementos adverbiais, esses verbos no passado, trazendo aqui à tona. Então, o item 7.4 a gente considera como item verdadeiro. 7.5. As expressões, uma delas, segundo período do quarto parágrafo, e a outra, terceiro período do quarto parágrafo, remetem respectivamente à animação de computador e a 2 linhas, ambas ao período do quarto parágrafo. Vai vir questão de anáfora, né? Pois Básico que a é. CESP vai trazer. Coesão na cabeça. Pois Mentira é. da grossa, porque essa pessoa diz. No primeiro, eles tinham que assistir a uma animação de computador que mostrava 2 linhas, que cresciam a partir de um ponto. Uma delas levava 3 segundos para atingir o tamanho de 4 polegadas. A outra linha. Não eram 2?
falou da primeira, falou da segunda. É. Então ele mentiu É feio. uma questão fácil, né? A Não é uma correlação questão aqui difícil. é com as duas linhas. É voltar ao texto e fazer a correspondência. Agora, chegou a parte que eu vou agora dar literatura, que é o meu momento. Lógico que não. Acha né? o nome? Não, para. Agora a gente vai fazer o nome, que não é o nosso. A gente vai chamar um especialista em literatura para gabaritar essa prova com vocês. Professor Esté, por favor. Deixa eu vou dar um espacinho aqui para ela, certo? Olá, tudo bem? Vamos lá participar. Eu vou ficar aqui no cantinho, tá, gente? Também, tá? Vamos participar desse debate tão bacana, né, que está acontecendo aqui da prova da SEE. Sobre literatura, eu já tenho um comentário breve a fazer, tá? Não se preocupe, que vai ser bem breve, que é o seguinte: caiu o que a gente já esperava. O quê? Modernismo. No entanto, nós esperávamos um pouquinho mais, tá? E aí caiu exatamente Vinícius de Moraes, que é modernista. Então, temos coisas para falar sobre. Vamos à proposição de número 76, mas com o enunciado de... O poema é composto de 14 versos decassílabos regulares, distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. Vamos lá, gente. Primeira coisa, não vamos ler o texto, mas observando apenas o título. Olha só, Soneto do Amor Total. O título ele já deixa claro que é um soneto. E aí a gente vai entender que todo soneto é formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Fazendo a contagem para bater, nós temos... Dois, Fabiana. É porque quando chega o terceiro a gente Já dá tá aquela... emocionada. Dois terceiros. Então, ó, a gente fazendo a contagem, 14 versos, tranquilo. Porém, ele vai trazer a questão dos decassílabos, tá? E aí você, na tese, precisa dominar a metrificação. Porque eu falo na tese e em teoria. Porque todo soneto de Vinícius de Moraes é decassílabo por natureza. Portanto, 7,6 e este enunciado, corretíssimo, tá? Então, agora a brincadeira não vai ser tá, não. Agora vai ser tratar. Vocês vão entender por quê. Ó, 7,7 com o enunciado de... O poema apresenta uma das concepções teóricas dominantes na segunda fase do modernismo brasileiro, cujas temáticas incluem a retomada do amor romântico e a função social da poesia. Vamos lá. Geração de 30 na poesia teve função social? Teve sim, em alguns casos. Tratando-se desse texto especificamente, não posso afirmar, porque o texto ele vai falar do amor total. Por isso, a gente já anularia a proposição 7,7, mas ainda tem outro agravante. Gente, amor romântico, quando ele diz que ama como um bicho, isso não é romântico. Romântico, ele vai afastar esse amor, tá? É idealizado e não tão entregue assim. Portanto, 7,7... Errada, beleza? Inspiração em Pantanal, Juma Marruá. Eu acho esse soneto belíssimo. É o meu soneto preferido. 7,8, ó. O poema é característico da segunda fase do modernismo, em que o poeta parece querer recuperar o espiritualismo na poesia sem as liberdades formais da primeira fase. Show de bola. A primeira fase modernista, eu tive ali a fase heróica iconoclasta, que de fato trouxe, a partir da semana 22, libertação formal. E a partir desse texto, diferentemente do que foi proposto na primeira geração, eu percebo uma retomada de uma poesia um tanto quanto camoniana, através do uso dos sonetos e os versos decassílabos. Portanto, proposição certíssima. Isso é lindo, tá? né? Não, eu tô impressionada. Que negócio mais tu Eu nem respirei. Ai, meu Nossa Deus. senhora, 79. Vamos lá. Queres que eu leia para dar uma descansada? Não, eu tô... Vamos embora. No poema, o eu lírico promete uma entrega total e absoluta que demonstra um sentimento infinito de ambas as partes. Problemáticas temos, olha só, o eu lírico promete uma entrega total e absoluta, perfeito. Amo-te tanto, meu amor, não canto o humano coração com mais verdade. Aí eu já percebo. Qual que tá, ou onde está o problema? Olha só, o que demonstra o sentimento infinito de ambas as partes. Gente, a amada, a suposta amada, né, o suposto amor, não responde. É uma via de mão única, somente o eu lírico se É uma declara. projeção. Né? Exatamente. Portanto, errada 7,9, tá? 80. 80. O poema caracteriza-se como um soneto, composição poética que entrega as obras mais importantes da antologia de Vinícius de Moraes. Estava faltando a ressalva, né? Temos que ter uma ressalva. Gente, a proposição de número 80, com esse enunciado, ela gerou um pouquinho de discussão, não foi, Fábio? A gente até conversou. Porque quando ele adjetiva como sendo mais importantes, você tem um juízo de valor muito grande. Mais importantes para quem?
tá? Quem caracteriza como importante? Se de repente fosse de maior relevância, de maior fama, tá? De maior renome no âmbito literário, show. Mas mais importante, para mim, soou um tanto quanto errado. Agora, conhecendo a banca e tendo essa adaptação nesse sentido de mais importantes como mais relevante, irei considerar como certa, porém, com essa ressalva, então coloca aí Um asterisco para a gente ter essa possibilidade, tá? Porque aí, né, Perfeito. falei, tá falado, falei, tô leve. Falei, tô leve. 81, ó. Tanto o tom exaltado, repleto de ressonâncias, quanto o tema e a forma da estruturação dos versos nas estrofes permitem classificar o poema como parte da poesia inicial de Vinícius de Moraes, impregnada de religiosidade, misticismo e neossimbolistas. Vamos lá, gente. Muitas pessoas estão acostumadas a associarem Vinícius à bossa nova. Problemas, não. Só que nós não podemos restringi-lo. Veja bem, ele teve sim, de fato, duas fases. A primeira fase, houve uma religiosidade e misticismo devido à sua formação católica, beleza? Só que este misticismo e religiosidade não é encontrado, não são encontrados dentro desse soneto. Logo, eu vou caracterizar o soneto do Amor Tortal como sendo da segunda fase, em que ele aborda a questão do amor sensual, tá? Então, proposição 8.1, errada. Certo? Olha aí. Tá. E aí, a gente encerra a literatura, tá? E ficamos com os deuses, eu vou falar no plural, porque sim, da língua portuguesa e gramática, tá certo? Tudo bem? Vamos Tudo lá. bem. Passo a bola pra eles. Cheiro pra Show, né? vocês. Literatura é um negócio lindo, né? Deus é literário. Olha pra mim. Não ensinarei nunca. Davi, eu vou pedir aqui uma gentileza, até para dar um descanso, como boa dama que sou, o cavaleiro que foi tão leitor, Muito para obrigado. fazer um comentário sobre esse texto bacana que deu margem às proposições de 8.2 a 8.5, né? Ele aqui trabalhou uma peça publicitária e a função conativa da linguagem foi ressaltada, né? E aí ele nos faz pensar sobre o seguinte: ao contrário da bebida, a vida não permite pedir mais uma. Se beber, não dirija. E aí ele diz no item 8.2, há na afirmação, ao contrário da bebida, a vida não permite pedir mais uma, um jogo de palavras expresso em sentido figurado para chamar a atenção do receptor da mensagem que se pretende veicular. De fato, aqui, quando a gente pensa no item 8.2, a gente vai levar em consideração sim, né? Porque, na verdade, o que ele está querendo nos fazer refletir é que a bebida você pode pedir 1, 2, 3, 10, né? Ver o mundo girar em torno de si, mas a vida só há uma chance nesse sentido aqui. Portanto, bebida e volante não são um casamento que tem bom êxito. Ele fez essa reflexão, a peça publicitária nos leva à tona. Item 8.2 foi um item verdadeiro. A gente vê que é uma questão simples, não é uma Perfeito. questão difícil de se fazer. Faço a ressalva que nos parece até uma questão a nível de ensino médio. Óbvia demais, né? Óbvio demais, é aquele tipo de questão toda que a gente faz. Será? Né? Então, Mas aí eu até entendo, o Sebrasp é o morder e assoprar, aqui foi o sopro da leveza, mas vem porrada depois. Né? E aí eu fico imaginando que no 83, que é bastante complementar, ele já se apega a uma estrutura verbal como um elemento que compõe, que promove, que produz sentido, né? Então ele diz, se beber, não dirija. Beber está empregada como verbo intransitivo. E aí, gente, quando eu te pergunto, e aí você bebe? Você já pressupõe que a pessoa está falando de bebida alcoólica. E é essa reflexão que ele faz aqui, dizendo, empregado como verbo intransitivo, em cuja acepção está implicada a ideia de consumir bebida alcoólica. E essa assertiva aqui está perfeita, aí a gente correta. percebe que ele não diz que é um verbo, ele é empregado como um verbo intransitivo. Exatamente. Com a acepção que está implícita. Olha o cuidado em Exatamente. elaborar o enunciado. Ele não afirma Exato. que é empregado como. Até porque a gente sabe que em outros contextos quem bebe, bebe algo. Algo. Não é verdade? Água. Né? Palavras se materializando sempre em contexto, né? Primordial Exatamente. dizer isso. Toda regência é contextual. Perfeito. Aí 84, veio o vocábulo si estabelece com ênfase uma relação de oposição entre as duas orações do período. Se beber, não dirige. Eu acho que eles desistiram de questão de conjunção, de fazer a famosa sexta com suas questões de conjunção extremamente difíceis. Aí vem com portanto,
com mais, com si, que é claramente uma ideia Verdade, condicional aqui dentro do texto. Essa foi pecaminosa, viu? Então a 84 errada, certo? Erradíssima. 85. O texto está 85 nessa leitura, tá bom? Então preste atenção na leitura do enunciado. O texto está escrito na primeira pessoa do singular. Uma das características... A presença, Não, a presença. foi Pois teste de a atenção, presença. obrigado. A presença da função conativa da linguagem em se beber não dirija evidencia a finalidade comunicativa do texto. Perfeita. Conativa ou apelativa. Cuidado para não confundir conativa com linguagem conotativa Conotativa, aqui, tá? né? Pode ter rolado essa confusão, então toma atenção a isso, ok? 86. O texto está escrito na primeira pessoa do singular, uma das características do gênero textual carta pessoal. E aí, para o professor de língua portuguesa, essa questão de gênero tinha que ser trabalhada, Sim. né? Aí ele traz essa carta, que tem como vocativo meu caro Lúcio, e é descrita toda em tom personalizado, Exatamente. subjetivo, primeira pessoa, que em regra nos faz pensar uma característica da carta, por haver um certo grau de intimidade, né? Tanto é carta pessoal. Engraçado. É íntimo, mas não é informal. Curiosamente, a gente vai se deparar aqui com um texto deveras rebuscado. Exato. Né? E com tu conjugado na Melindroso, flexão. palavra do texto. Né? Exato. 87. Em relação à estrutura do texto, observa-se a falta de uma das partes que caracteriza o seu gênero vocativo. Nai. Ui, Oh, Falei A alemão falta- agora já. Nai. Não. gente, ele disse meu caro Lúcio. E lá embaixo? Meu Meu pai. Não ouso afirmar que fosse branco. Meu pai. Então, vocativo aqui é o que não falta. mas só Ele tiveram mentiu. 2, ele disse que não tem nenhum. Pois é. Ausência. Então, Ele se disse tivesse um, ausência. já era falso aqui. Perfeito. Então, 87, errada. Errada. 8. No texto, prevalece a narração de fatos relacionados à vida pessoal do locutor, que se dirige a um interlocutor específico. Todo o texto foi essa reminiscência. Eu recebi, eu nasci, eu sou filho, minha mãe era baixa, Isso. né? Então tem toda essa questão subjetiva muito forte. E o interlocutor Portanto, Lúcio né? ali marcado logo Exatamente. na primeira linha. Então, Esse item foi um item verdadeiro. Verdadeiro. 8, 9. o locutor utiliza da linguagem informal para tratar do assunto a que se refere no texto de forma subjetiva, devido à característica do gênero textual escolhido. Ui. Pessoal, subjetivo é informal, Van. Pois é, eis a questão, né? Olha os exemplos aqui. Cada palavra com Né? seu rebuscamento, a sua erudição. Embora seja uma carta, a gente encontrou uma série de termos com muita formalidade, Isso. gente. Então, esse item 8, 9, para a gente não tem nada aqui de, como ele diz, né, informalidade. E, de novo, esse item informal aparecendo em prova para gerar uma reflexão. Isso. Pois é. Acabar com esse conceito de que é informal, é subjetivo, Vai é um asterisco informal, aí vai um também, asterisco, eu para a também acho. reflexão Para sedimentar. isso informal. E acabar com esse conceito de que porque é subjetivo é necessariamente informal. Perfeito. Pois Não. é. Ok? Levando em consideração o contexto que a CESP vai abordar essa questão da informalidade. E eu acho que ele complementa essa questão da nossa dúvida, da nossa angústia com a questão 90. Perfeito. Porque quando ele diz o uso de pronomes oblíquos em posição de próclise, como o que se identifica aí? Gente, eu acho que se não fosse este exemplo, a gente até ficaria tentado de marcar isso como correto. Mas ele diz, gente, não me posso negar ao teu pedido. É atestado no português brasileiro como coloquial. Gente, não me posso negar ao teu pedido. Eu falo assim direto. Ai, é, Não me Van. posso negar o seu pedido, estarei aqui com Você você. nem elaborar desse jeito. Humilhou. Dar-te-ei o Humilhou. melhor de mim, minha cara amiga. Olha Pois aqui. é. E ainda vem um fato, né, Fabio? Atestado no português brasileiro coloquial. A nossa língua ela é proclítica na sua Exatamente. construção, independente de se coloquial ou formal. É tanto que o brasileiro tem a mania de que quando quer formalizar na sua via de pensamento faz ênclise, Exato. porque acha que a misóclise é só Exatamente. formal. E aí, gente, é importante a gente dizer, não podemos tratar como informal nenhuma das posições, nenhum dos posicionamentos, nem proclítico, nem enclítico, nem mesoclítico. Tá? Gente, o que há de informal em não me posso negar ao teu pedido? Nada. Então, olhe,
Eu confesso que se o CESP der isso aqui como correto, rapaz, a gente vai pro fight. Pode vir aqui que a gente vai fazer recurso. Tá? Porque isso é inaceitável. Exato. Espero que eles não façam essa lambança. Aí as próximas questões relativas ao texto, né, de Paulo Freire, né, que não são questões difíceis, né, até pelo contrário, até o conhecimento básico, né? As concepções mais gerais, Exato. né, de educação a partir de vivências, né, dessa ideia de mergulho dentro de um contexto para se ter uma real aprendizagem, dava para fazer Faria você acertar as seguintes questões. Vê essa, 91. As práticas de alfabetização devem privilegiar atividades de memorização e de reiteração de regras, a fim de que o estudante tenha acesso ao mundo mágico da leitura, conforme enuncia Paulo Freire. E, queridos, ele mandou que nós lêssemos o texto. Ele disse, Isso. Considerando a perspectiva de Paulo Freire sobre o ato de ler apresentado no texto. Gente, o texto, como vocês leram, diz exatamente o contrário. Então, Falsíssimo. Errado. 92. Segundo as ideias de Paulo Freire expressas no texto precedente, o letramento prescinde do conhecimento da diversidade de textos. Perigoso, olha aí, que percorre a sociedade de suas funções, intencionalidades e especificidades, bem como das ações necessárias para interpretá-los e produzi-los. Gente, pensa em letramento distante do conceito de alfabetização. Porque quando essa pessoa diz o letramento prescinde do conhecimento da diversidade de textos, ele mentiu. Porque prescindir significa dispensar. E a gente, quando pensa em letramento, a gente vai pensar no letramento como sendo, gente, aquilo que necessita do conhecimento da diversidade de textos. Ok. 93. Nos anos finais do ensino fundamental, o processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa deve se amparar-se para que se coadunar com a perspectiva da leitura de Paulo Freire no aumento progressivo da complexidade e da criticidade das situações comunicativas, sem se desconsiderar a lucidade e os aspectos pragmáticos da língua. Isso é conhecimento do professor, do educador, que é gradativo nessa construção. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, aqui, ó, certo. 94. Para estar sintonizado com o que indica Paulo Freire no texto precedente, o ensino de língua portuguesa deve amparar-se em diversas práticas de leitura, e especialmente naquelas relacionadas à cultura tradicional e contemporânea do estudante. Olha só. O texto disse isso, não? E aí cai um comentário importante. Se apegar ao que está no texto. Pois é. E ele disse no enunciado, considerando a perspectiva de Paulo Freire sobre o ato de ler. Que é a importância do ato de ler. Texto precedente. Isso. E essa questão é armadilha, porque primeiro a gente tem a questão da extrapolação de texto, textual, e outra, infere no nosso conhecimento de mundo, que é a nossa prática pedagógica, educacional. Então, para extrapolar dentro de um tipo de questão desse é muito fácil, então tem que ter esse cuidado. Certo? Então, 94, falsa. 95, a concepção freiriana da leitura está de acordo com a ideia de alfabetização letrando, que consiste em orientar a criança a aprender a ler e a escrever, levando a conviver com práticas sociais de leitura e de escrita. Ok, gente. Então ele diz no texto que é impensável maltratar a criança, maltratar, né, o adolescente, que é levado a devorar leituras sem se aprofundar nelas, sem se preocupar com as verdadeiras lições de leitura. Por isso que a gente conclui, sim, que a questão do número 95 está correto. Ok, vamos a 96. No que diz respeito à intersemioticidade fono no ensino da língua portuguesa, exige-se do ponto de vista docente uma ação mediadora em relação às adequações discursivas, aos propósitos comunicativos e ao nível da linguagem em relação ao contexto interlocutor. Parece questão de faculdade, né? Quando a gente está estudando a teoria. Por isso, mordeu agora, mas assoprou anteriormente. Agora Exato. vem uma reflexão mais, né? Ele está falando de intersemioticidade. Palavrão. Né? Palavrão. Então, a gente pensa na semiótica como sendo a área de estudo que pensa nas relações de sentido. E aí ele está falando de
intersemióticidade. Quando você pega um texto intersemiótico, multimodal, você está pensando nas várias formas que o texto tem, que o texto é construído para produzir sentido. Você pensa numa tirinha, você pensa num quadrinho, você pensa num filme, você pensa em elementos aos quais a gente está exposto quando vê elementos, né, na mídia. Então, ali existem várias formas de se produzir sentido. Então, ele não mentiu de jeito nenhum na questão de número 96. Verdadeira. 97. Os recursos semióticos são elementos desvinculados Parando por aí. dos eventos e textos multimodais. Esse termo desvinculados, né, vai de encontro ao que é o recurso semiótico. Exato. Que leva em conta justamente os elementos multimodais. Então, aí você diz, eu vi um texto que tinha figurinha e tinha negócio linguístico ali escrito. Eu só vi a figurinha, vovó, eu só vi a figurinha. Será que eu capturei todo o sentido que estava por ali, se engendrando? Claro que não. Aí a gente pode pegar como pressuposto uma charge em que o casamento da palavra e da imagem precisa ser muito bem feito. Exatamente. Né? Esse câmbio, essa intersimbiose, que é o que está realmente aqui, tradicional Mafalda, né? Exatamente. Aparecendo. Parem o mundo que eu quero descer. Exato. 98, 97, ela está erradíssima. 98, de acordo com a perspectiva dos multiletramentos, as práticas de ensino-aprendizagem em linguagem não implicam trabalho com gêneros textuais. Ó Deus! Posso pular? Pare o mundo que eu quero Contemporâneos descer. na alteração do processo. Gente, não implicam. Aí já nos demarca aí uma falsidade extrema dessa questão. Marcos, que agora está se remexendo no túmulo, né, gente? Marcos. Pois é, se eu estou trabalhando com multiletramentos, é claro que eu tenho que pensar na multiplicidade do trabalho com vários gêneros textuais. Como trabalhar multiletramento sem diversificar os gêneros textuais? Não tem como. E olha que isso não está saindo da cabeça de Fabiana, nem de Davi, nem de Vanessa. Isso está lá no currículo de Pernambuco. Perfeito. Exato. 99. Os multiletramentos caracterizam-se, entre outros aspectos, por serem colaborativos e híbridos. Até aí está tudo bem. Mas o que é que não está no currículo de Pernambuco? Além de transgredir as relações de poder estabelecidas. Transgredir em relações de poder pode parar. Por quê? O que ele fala lá é que o aluno precisa empoderar-se. Mas não Isso, transgredir não as relações. transgredir Empoderar é uma diferença, coisa, transgressão é outra. No sentido de ter o conhecimento para si, saber aproveitá-lo e utilizá-lo, mas não transgredir, né? Esse trans é o grande problema dessa história. Vamos lá, questão número 100. Os multiletramentos e a multimodalidade ganham relevância no contexto de ensino da língua portuguesa, especialmente pela necessidade de uso e de domínio das tecnologias para a participação nas práticas sociais do mundo digital. Mordeu, assoprou, né? Essa foi para dizer, poxa, sim, a gente acertou. Porque, gente, ele está falando de multiletramentos, ou seja, de letramentos múltiplos. Não é o letramento da leitura de um texto chapado. Ele está falando dos múltiplos letramentos, né, gente? E aí ele falou de multimodalidade, como a gente acabou de falar, que tem a ver com a multissemiose. 101. No ensino de língua portuguesa, no ensino fundamental, devem-se priorizar atividades que desenvolvam a linguagem escrita. Opa! Deve-se o quê? Priorizar. E ele falou no ensino de língua portuguesa, no ensino fundamental. Aí vem a bagunça. Vai lá. Seja do ponto de vista de reprodução de leituras. Parou. Reprodução de leituras. Ou seja, o leitor é passivo. Vai reproduzir leituras? Isso não está no currículo de Pernambuco. Muito pelo contrário. Aí entra aquele processo da supervalorização da escrita, né? Em detrimento da Pois leitura, é. a oralidade. O que não está lá, né? Exato. Visto que nessa fase do processo de ensino-aprendizagem, o trabalho pedagógico com outras formas de linguagem, tais como a oral ou a visual motora, cabe a outros componentes curriculares, não estando previsto no currículo específico de língua portuguesa. Essa, indiscutível, né, gente? 101, errada. Nossa, toda. 102. No ensino fundamental, a competência consiste em conhecer e explorar diversas práticas de linguagem. Está relacionada à ampliação das possibilidades de participação da vida social. Uma coisa ligada à outra, tendo Exato. relação com os multiletramentos. Está na letra da lei. Muito bem. 103.
É competência específica da área de linguagens, compreender que estas são construções humanas, históricas, sociais e culturais com natureza dinâmica. Gente, isso é quase a cópia. Quase a cópia. Está lá, Currículo de Pernambuco, Ensino Fundamental. Está lá e é o primeiro item das competências específicas. Isso é para ver se a pessoa estudou mesmo, né? Pois e nos faz sempre refletir como professores de língua, já que é uma prova específica, o dinamismo da língua, a fluidez, os movimentos linguísticos em permanente mudança. O que está nesse tópico 1, quase que ipsiliter, né, como a gente está ponderando aqui para você. Então, o item 103 foi considerado um item tranquilo, correto. 104. O objetivo específico do trabalho em contextos jornalísticos nas aulas de língua portuguesa no ensino médio é desenvolver nos estudantes a competência de apreciar esteticamente produções artísticas e culturais que valorizem características locais. Como assim, Bial? Porque aí a gente tem trabalho com textos jornalísticos. Ele não está a serviço do trabalho com a estética, né, gente? E para a gente fechar? O ensino da gramática da língua portuguesa contribui para o desenvolvimento da compreensão dos estudantes. Vamos botar uma lupa no contribui, né? Porque a gente estava muito animadinho com essa história de a gramática salva a pátria, né? Mas aqui ele está dizendo contribui para o desenvolvimento da compreensão dos estudantes em relação ao funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, bem como da mobilização desses conhecimentos no processo de recepção e produção de textos não diversos nos diversos âmbitos de atuação social. E isso está delineado no currículo de Pernambuco, principalmente nessas relações com o ensino médio. Certo, gente? Diluído pra caramba nas 22 aparições de gramática que tá lá no currículo de Pernambuco de ensino médio. Ok, gente? Então, vamos nos despedindo por aqui. Foi bom demais, né, gente? A gente aproveitar esse momento aqui com vocês. Esperamos ter contribuído aí um pouquinho, né, para diminuir a angústia. Agora é só esperar, se acalmar, porque já deu certo, tá? Então fica bem, descansa agora e espera. Vencedores, cheiro no coração, a aprovação é sua. Vem com o Núcio, vem com a gente que já deu certo. Sucesso, conquista sempre. Tchau, gente! Tchau, tchau.